Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já peço para você deixar o seu like e se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu quero muito a sua audiência, quero muito a sua participação aqui nos comentários também sobre os temas, né, que a gente aborda aqui nos vídeos e também sobre Santos Futebol Clube, né, de uma maneira geral. E hoje vamos falar aqui no vídeo sobre alguns assuntos, entre eles a questão da tabela. O Santos subiu uma colocação com a vitória diante da Chapecoense por 2-0. Não foi um jogo, né, dos mais lindos do Santos Futebol Clube, mas pelo menos a vitória fez com que o Santos ganhasse uma posição na tabela de classificação e também, né, não diminuísse a diferença em relação aos times que estão no Z4 ou estão mais próximos ali dessa zona da degola. Vamos comentar também sobre a situação do Marinho. Será que joga contra o Corinthians? E caso não jogue, será que temos opções no banco? Quais as melhores opções, né? Inclusive, quero a sua participação sobre esse assunto. Mas vamos começar aqui com a questão da tabela de classificação para a gente comentar também sobre as chances, né? O site Infobola e também a UFMG colocaram algumas possibilidades, aí, probabilidades, né, melhor dizendo, do Santos ser rebaixado. Diminuíram essas probabilidades. Então a gente vai comentar, mas primeiro, olhem aqui a tabela de classificação, o Santos em 11º com 42 pontos. Vale ressaltar que com o Carille, o Santos vem tomando menos gols e vem conseguindo marcar. Tem alguns jogos que o Santos acaba não marcando, mas é muito bom ver essa evolução do time do Santos defensivamente. Um time que era praticamente vazado em todos os jogos, agora essa questão diminuiu. O João Paulo às vezes é exigido na partida? Sim, mas eu sinto também que essa quantidade de vezes que o João Paulo é exigido caiu um pouquinho também. Aí o Cuiabá está com 42, Atlético Paranaense 41, São Paulo que venceu o Clássico 41, Juventude, olha aqui o Juventude, 3 vitórias seguidas, 39 pontos, Atlético Goianiense 39, Bahia 36, Grêmio 32, Sport que tem um jogo a mais, tá? O Sport tem um jogo a mais, 30 pontos, e a Chape que já está rebaixada com 15. Então o Santos, de uma certa forma, conseguiu, né, dar uma subidinha aí na tabela importante. E essa subida faz com que o site Infobola coloque o Santos com 7% de chance de rebaixamento. Era 10%, né? Deu uma quedinha aí para 7%, então diminuindo essa possibilidade. A UFMG colocou chance de rebaixamento para o Santos 5,6%. E digo mais, tá? Em relação ao UFMG, também falou sobre Sul-Americana, 42,4% de chance para o Santos ir para a Sul-Americana e Libertadores apenas 1,3%, né? Então essas são as porcentagens aí de acordo da UFMG. E bom, dito isso, sobre essas porcentagens, né, sobre a tabela de classificação, temos o clássico domingo contra o Corinthians fora de casa, torcida única, né, no estado de São Paulo, clássico é com torcida única. Tem bastante ingressos, né, sendo comercializados já, então provavelmente casa cheia na Arena do Corinthians. E existe essa dúvida em relação ao Marinho. O Marinho que um lance, né, de contra-ataque do Santos foi dar uma arrancada, acabou sentindo a coxa esquerda e saiu chorando do gramado. Né? Foi substituído, entrou o Ângelo no lugar, e aí o Carille foi perguntado se o Marinho teria condições de disputar esse clássico contra o Corinthians, e ele respondeu o seguinte, confere aí. Viu? Pela nossa experiência, com certeza ficará alguns dias, né? Já não conto com o Marinho para o jogo do Corinthians, muito difícil pela nossa experiência. Claro que ele vai passar por um exame para a gente saber a gravidade e quem sabe a gente ter ele para os últimos jogos. Mas só depois de um exame e do jeito que ele saiu aí, dificilmente estará em campo no domingo. E hoje, nesta quinta-feira, por meio da sua assessoria, o Santos disse o seguinte: após a realização de exames de imagem nesta quinta-feira, o atacante Marinho não teve lesão constatada na posterior da coxa esquerda, porém, segue com desconforto na região. Ele passará por tratamento intensivo e será reavaliado diariamente pelo departamento médico. Mas como o próprio Carille disse, né, imagino também pela forma como
o Marinho deixou o gramado, né, como eu disse, chorando, imagino com bastante dor no local, não sei se terá condições para enfrentar o Corinthians no final de semana. É prudente colocar o Marinho em campo ou não é prudente? Vale ressaltar que ele ficou um bom tempo fora, né? O próprio Marinho deu uma cornetada, né, à época no departamento médico do Santos, que teria ficado mais tempo do que deveria, que erraram, enfim. Então fica aquela dúvida: será que é prudente segurar o Marinho para esse clássico contra o Corinthians? É um jogo importantíssimo. Em termos de tabela, se o Santos consegue vencer o Corinthians, chega ao número mágico, né, 45 pontos, mesmo algumas pessoas falando que 45 pontos, 100%, né, não é 100% de certeza que um time não vai ser rebaixado, mas já é um número que deixa a gente muito mais tranquilo, visto porque depois o Santos ainda tem uma partida na Vila contra um Fortaleza que vem perdendo seus jogos, né? Inclusive foi goleado nessa rodada para o Ceará, jogando em casa. Então fica essa dúvida: é melhor segurar o atleta para voltar 100% para uma próxima partida? Né? Ainda mais com essa questão de ser o Marinho, um jogador que ficou um tempo a mais do que o esperado lá atrás, né, do departamento médico, né? Criou-se também uma confusão, enfim. Só que aí, se o Marinho não joga, eu te pergunto, como seria o time do Santos sem o Marinho? Existe uma grande possibilidade também que o Lucas Braga seja relacionado, inclusive poderia até mesmo, né, jogar contra a Chape, mas acabaram segurando para ter melhores condições para esse clássico contra o Corinthians. E aí pode ser um trio, né? Lucas Braga, Tardelli, e aí tem uma vaga. Marcos Guilherme, imagino, ou Ângelo. Eu acho que a vaga tá nesses dois jogadores. O Ângelo entrou porque o Marcos Guilherme já estava em campo, né? Então tem que ver também como que o Carille vai escalar esse time diante do Corinthians. Será que vai ser um Santos também mais conservador? Será que vai ser um Santos partindo mais para o ataque? Então, algumas dúvidas aí em relação a essa escalação. A provável escalação que a gente imagina, principalmente com o retorno do Kaique, né? O Kaique volta à zaga, não será parar improvisado, é a seguinte: João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, né? Não imagino que o Carille não abra a mão de três zagueiros. E aí, no meio-campo, nós teríamos o Zanocelo, Felipe Jonathan, Pirani ou Camacho. Contra a Chape, eu acho que o Carille percebeu que, né, não deu certo, porque no segundo tempo já foi com o Pirani. Então, não sei se ele mantém o Camacho ou se ele coloca o Pirani. E o Lucas Braga, voltando, né, deve fazer aí a ala esquerda. E aí o ataque, Marcos Guilherme, Marinho ou Ângelo e Diego Tardelli. Né? Então ele pode jogar ou com três atacantes, ou ele pode jogar com dois atacantes, né? E aí muda às vezes o esquema tático do time do Santos. Então vamos aguardar para ver como Carille vai armar esse time do Santos contra o Corinthians. E como o Corinthians também vai se portar, né, diante do Santos, mesmo jogando em casa, será que é um Corinthians que vai para cima? Né? Como que será que o Silvinho, que vem sendo bastante criticado pelos corintianos, vai colocar esse time contra a gente? Né? E se o Santos também vai ser mais reativo ou mais propositivo? O certo é, se o Santos conseguir fazer um golzinho no Corinthians, eu acho que a chance de uma vitória é grande, né? Porque aí o Carille deve parar um ônibus ali no nosso setor defensivo para não ser para não sofrer gols. Mas enfim, me deixa aqui nos comentários o seu palpite de quem deve jogar, se é prudente ou não colocar o Marinho para o jogo. Me deixa aqui sua opinião. Não esquece de deixar o seu like. E se você quer concorrer a uma camisa oficial do Santos todo mês, basta se tornar membro a partir de R$ 4,99 e você já está concorrendo, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê